Olá, tudo bem? Tudo bem. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa disciplina de português, tá? Vamos lá? Verbo, né? O conteúdo e palavras com A, com H, A, né? Vamos saber a diferença dos quando utilizar os dois, né? Escrevendo, né? Vamos lá? Vamos. Verbos. Verbos são palavras que indicam ações, estados ou fenômenos, ou seja, que indicam acontecimentos apresentados no tempo. Vamos lá para vocês não esquecerem? Verbos são palavras que indicam ações, estados ou fenômenos, ou seja, que indicam acontecimentos apresentados no tempo. Alguns verbos mais conhecidos na nossa língua portuguesa, vamos lá? Amar, comer, partir, falar, cantar, estudar, comer, vender e beber. E são vários, né, gente? Então, esses verbos aí são ação, né? Como se diz que os verbos indicam ação, estado ou fenômeno, né? Aí são alguns verbos, tá? Então, verbo é a palavra que pode expressar um fenômeno na natureza, uma ação ou um estado. O verbo varia em pessoa e número. Olha, singular. Nós sabemos que no singular é uma só, né? Uma quantidade só, não é? Então, singular, eu encontro. Tu encontras, ele ou ela encontra, né? Eu é só uma pessoa, tu também é só uma pessoa, ele ou ela também é só uma pessoa, né? Então, eu encontro, tu encontras, ele, ela encontra. Aí, singular, né? Pessoa e número, singular. Plural é quando é mais de um, não é? Então, nós encontramos, vós encontrais, eles, elas encontram. Aqui são as pessoas, né? Nós, vós, eles ou elas que estão no plural, tá bom? Então, agora vamos para o tempo, né? No tempo presente. No tempo presente é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos fazendo agora o quê? Estudando, tá bom? Então, presente indica uma ação que está acontecendo. O que a tia acabou de falar. O que nós estamos fazendo agora está no presente e nós estamos estudando, tá? Aí é o tempo, né? No tempo presente, passado e futuro. Então, presente indica uma ação que está acontecendo. Exemplo, eu vivo. Vamos para o passado, indica uma ação que já aconteceu. Exemplo, eu vivi. E futuro indica uma ação que ainda vai acontecer. Eu viverei. Estão entendendo aí o tempo presente indica uma ação que está acontecendo. Eu vivo. Passado indica uma ação que já aconteceu. Eu vivi. E futuro indica uma ação que ainda vai acontecer. Eu viverei. Tá certo? Então, presente é o que nós estamos fazendo agora. Passado foi ontem, tá? Presente é o que nós estamos fazendo hoje. Passado foi ontem e futuro amanhã, tá bom? Então, tem também modo, né? O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo indica a ação de modo preciso, de certo. Eu passo. Está dizendo que eu estou passando, tá bom? Eu passo. Então, o modo indicativo indica a ação de modo preciso, certo? O exemplo, eu passo. Eu faço. Eu como. Eu corro, tá? Ok? Então, subjuntivo indica desejo e dúvida. Se ele passasse aqui, aí não está dizendo que sim e nem que não. Se ele passasse aqui. Então, outra frase. Amanhã, se chover, não sairei de casa. Amanhã, se chover.
Eu não estou dizendo que vai chover e nem que não vai chover, né? É uma dúvida, né? Então, o subjuntivo, dúvida, né? Ai, se ele viesse hoje, é o quê? O desejo, tá bom? Então, mais ou menos assim, subjuntivo indica desejo e dúvida, tá? Então, se ele passasse aqui, aí continua a frase, né? Vocês sabem que a essência continua. Imperativo, vocês aí já vão assim, já sei. Imperativo indica ordem, o pedido. Passe aqui, tá certo? Venha cá, vai estudar. Então, não tem nada demais, né, gente? Então, se o modo indicativo indica ação de modo preciso, certo? Exemplo, eu passo. Subjuntivo indica desejo e dúvida. Se ele passasse aqui, não é mesmo? E imperativo indica ordem ou pedido. Passe aqui. Tá ok? Então, além desses 3 modos existentes, né, as chamadas formas nominais do verbo, elas enunciam algo de maneira vaga e imprecisa, né? E também são 3 as formas nominais. Vamos às formas nominais, que também são 3. Nas formas nominais é infinitivo, 2 gerúndio e o 3 particípio. Vamos lá, ó, dá para entender bem direitinho. Infinitivo é o verbo em seu estado natural, terminado em AR, ER ou em R. E também no OR, no caso do verbo pôr, né? Põe aí, né? Então, infinitivo é o verbo em seu estado natural, terminado em AR, ER ou IR. E também depois vocês vão estudar o OR no caso do verbo pôr, quando vocês forem conjugar o verbo, tá? Então, vamos exemplos: plantar, comer e dormir. Cantar, mentir, fugir, tá bom? Então, infinitivo é o verbo em seu estado natural. Pular, comer, dormir, pedir, estudar, escrever. Vamos para o 2, o gerúndio. O gerúndio expressa uma ação que está em curso ou que ocorre coincidentemente, ou ainda que remete a uma ideia de desenvolvimento. Então, plantando, comendo, dormindo, abrindo, fechando, está ainda no decorrer, né? No curso, né? Então, é fácil. É quando se usa aqui, ó, a terminação ando, endo, indo, recebendo, endo, né? E assim vai. Então, o gerúndio expressa uma ação que está ainda em curso, o que ocorre coincidentemente, ou ainda que remete a uma ideia de desenvolvimento, né? Onde ele está plantando, ele está comendo, ele está dormindo, né? Então, os exemplos aí. Já no particípio, indica uma ação já finalizada ou relacionada com o passado e caracteriza-se pela terminação ado, ido. Plantado, olha aí a terminação ado, ido, né? Ó, plantado, comido, dormido, abrido, né? Então, que já foi, tá bom? Infinitivo é o verbo do seu estado natural, plantar, comer, dormir. O gerúndio ainda é uma coisa que ainda está acontecendo, está em percurso ainda, plantando, comendo e dormindo. E o particípio é uma ação que já finalizou. Já está plantado, já está comido, já está dormido. Entendeu? Assim, mais ou menos? Entendi, diga. Os verbos são divididos em 3 conjugações conforme a terminação infinitivo. Os verbos são divididos em 3 conjugações conforme a terminação do infinitivo, tá? Cantar, beber, dormir, os verbos do infinitivo. Então, a primeira conjugação, os verbos terminados em AR. Então, os verbos terminados AR, eles pertencem à primeira conjugação. AR, exemplos: encontrar, passar, caminhar, amar, falar, pintar, cantar, estudar. E tem mais, né? Então, os verbos terminados em AR pertencem à primeira conjugação. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. Viver, fazer, sofrer, correr, beber,
comer, vender, receber, aprender. E tem mais, né? Então, esses verbos aí terminado em ER pertencem à segunda conjugação. E a terceira conjugação? Os verbos terminados em IR. Partir, medir, ouvir, acudir, cair, pedir, mentir, impedir, sorrir. Então, esses verbos aí terminados em IR pertencem à terceira conjugação. Então, os verbos são divididos em 3 conjugações, conforme a terminação definitiva, né? A primeira conjugação são os verbos terminados em AR. Segunda conjugação são os verbos terminados em ER. E a terceira conjugação, os verbos terminados em IR. Ok? Tudo direitinho? Vamos seguir. O verbo é a palavra que indica ação, estado, fenômeno da natureza, né? O verbo é a palavra que indica ação, estado e fenômeno da natureza. Vamos ver assim, ó. Os verbos de ação são aqueles que indicam ação. Já está falando ação. Isto é, próprio verbo exprime algo que foi feito pelo sujeito, seja um desejo, uma ação ou um acontecimento. Então, alguns verbos, né, de exemplo de ação: sair, ir, falar, pensar, gritar, jogar, cair e outros. Então, verbos de ação são aqueles que indicam uma ação. Isto é, o próprio verbo exprime algo que foi feito pelo sujeito, seja um desejo, ação, acontecimento. Aí está aí alguns verbos, né, alguns exemplos de verbos de ação: sair, ir, falar, pensar, gritar, jogar, estudar, cantar, correr e assim por diante. É a ação, tá? A ação que nós estamos fazendo agora é estudando. Tá bom? Nós estamos agora fazendo ação, estudando. Verbo de ação. Tá ok? Então, os verbos de estado. O verbo de estado expressa um estado do ser. Por exemplo, ser, estar, ficar, continuar, permanecer, andar e viver. O estado que a tia está agora é sentada. Acho que vocês também, né? Então, o estado que nós estamos é sentado aqui estudando, né? Estamos no estado sentado e fazendo a ação de estudar. Tá ok? Tá bom? Então, os verbos de estado expressam o estado do ser. Por exemplo, né? Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, andar e viver. Então, todos os verbos, agora vamos para os fenômenos da natureza. Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais, isto é, são verbos sem sujeito. Alguns deles são nevar, chover, ventar, gear, trovejar, amanhecer e anoitecer. Já está dizendo fenômenos da natureza, né? Aí é da natureza. Então, vamos, Marratia? Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais, isto é, são verbos sem sujeito. Alguns exemplos deles são nevar, chover, ventar, gear, trovejar, amanhecer e anoitecer. Ok, entenderam direitinho? Agora vamos para as palavras com A com H, né? E o ar sozinho. Vamos ler aqui essas frases e observar as palavras destacadas, ó. Né? As palavras destacadas são um pretinho mais escuro. Há 2 horas estou pensando. Então, esse ar com H indica o tempo que passou, né? Ó, há 2 horas estou pensando. Então, esse ar com H, então, o ar com H indica o tempo que passou, já passou, tá? A outra frase: daqui a 1 hora começa a prova e ainda não entendi a matéria. Daqui a 1 hora começa a prova e ainda não entendi a matéria. Então, esse A aqui indica o tempo futuro ou distância, tá bom? Entenderam? Então, esse aqui sozinho, o A com H indica passado, né?
o que já passou. E o ar sozinho indica o tempo futuro, né, que ainda vai acontecer, ou distância, tá certo? Então, vamos para alguns exemplos de frase com A com H. A com H, porque a pronúncia é a mesma, né? Mas o significado diferente. Então, alguns exemplos de frase com H, A com H. Há muito tempo ela partiu. Meu primo nasceu há uma semana. Já nasceu, né? Há 5 anos não falo pessoalmente com tia Beth. Então, vocês estão percebendo que isso aí já aconteceu. Há muito tempo ela partiu. Meu primo nasceu há uma semana. Há 5 anos que não falo pessoalmente com tia Beth. Então, não esquecemos que o ar com H já passou, né? Já foi passado. Agora, alguns exemplos de frase com A. A casa de Camila fica a 2 ruas da escola, né? Que do construía a 2 ainda. Viajarei daqui a 20 dias. O ônibus passa a 1 quilômetro daqui. Vocês perceberam que ainda vai acontecer, ó? A casa de Camila fica a 2 ruas da escola, né? Viajarei daqui a 20 dias. E o ônibus passa a 1 quilômetro daqui. Que ainda vai, né? Nós ainda vamos, que a casa da Camila ainda fica a 2 ruas, ainda vamos, né? Ainda vou viajar daqui ainda a 20 dias. E o ônibus ainda vai passar, ainda passa daqui a quilômetros. Vamos ter que andar 1 quilômetro para pegar o ônibus. Entenderam? O A com H já passou. E o ar sozinho, ele indica futuro, ou então a distância, tá? Que nem a casa da Camila, né? Que é a 2 ruas da escola. Ok, meus amores? Entenderam direitinho? Então, com o que nós acabamos de estudar, vamos fazer o TD bem direitinho, bem bonitinho, tá? E depois fazer a correção. Na correção, né? Já vamos estar tudo respondido, somente para fazer a correção. Tá bom? Beijos, tchau! Até a próxima. Até logo e bons estudos, tá? Tchau. Lindos. Beijo.